Olá, estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Caminhos de Odé, Sabedoria Ancestral para Questões do Cotidiano. E hoje eu recebo aqui mais um convidado assim espetacular, uma pessoa de quem eu gosto muito, que admiro muito, tanto pessoalmente como profissionalmente falando. E eu vou aqui ler um pouco do currículo para que vocês saibam quem é essa pessoa que está aqui para conversar com a gente hoje. Eu estou falando de João Mozart de Oliveira Júnior, que é graduado em História, Pedagogia e Arqueologia, é mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia. E como um doutorado foi pouco para ele, ele agora também é doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Ele tem experiência nas áreas de educação para relações étnico-raciais, diáspora africana, religiosidades negras, ciberracismo, patrimônio e ecologias decoloniais. Foi consultor da Prefeitura de Aracaju no projeto Aracaju Sem Racismo e atualmente também é coordenador do setor de Arqueologia do Memorial de Sergipe, professor Gilberto Uchoa. Começo lhe agradecendo aqui pela sua disposição e pelo seu interesse também em ter essa conversa aqui com a gente, compartilhar um pouco de suas experiências e vivências. Sim. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Caio. Eu inicio, agradeço a você também o convite. Acho importante, na perspectiva da luta, na perspectiva da construção de uma narrativa antirracista, e o estado de Sergipe é um estado que sempre teve grandes representantes, desde Tobias Barreto, perpassando a todo o debate do João Ribeiro, né? Então a gente tem todo um histórico, o Manuel Bonfim, um histórico reflexivo sobre as questões étnico-raciais, né? Eu digo sempre que os estudos étnico-raciais eles surgem a partir de Sergipe. É um chamado do Silvio Romero que diz assim: olha, Nina Rodrigues, né? O que é que você vai fazer em África se nós temos as populações negras em nossas cozinhas? Além disso, ele vai falar outra questão, né? Que o Silvio Romero é o cara da contradição, que a gente tem que pensar e refletir sobre ele. Ele vai dizer: olha, precisamos formar os estudos étnicos no Brasil. E aí começam os estudos étnicos em nosso país. Especificamente com a obra do Nina Rodrigues, né? Quando ele sai do Maranhão para Salvador. O que eu quero chamar a atenção é que a transformação que se deu no campo educacional, né, surge com os questionamentos de um homem negro, que é o Tobias Barreto. Existem dois tipos de universidades no Brasil. Uma universidade que surge com um caráter muito religioso, católico, né, e um outro movimento com a crítica do Tobias Barreto, que é desmontar essa estrutura para que o respeito à diferença pudesse ser colocado. Então se começa um debate sobre experiências negras, um debate sobre a questão da criança negra em Menores e Loucos, especificamente com o Tobias Barreto, chama atenção para isso. Um debate sobre a questão da mulher, a mulher como centro, né, da reflexão, e também pensando que tipo de mulher o Tobias Barreto está chamando a atenção, né? Se era essa mulher negra também que precisava acessar. Então você tem uma revolução no campo das mentalidades, no Sim. campo de se pensar as formações. Isso é muito interessante, né? Porque a rua torna-se o lugar. A rua é o principal ponto. É a boemia, é a música, é a poesia, e é a partir da literatura que o Tobias Barreto se sente confortável, juntamente com Castro Alves, de pensar nossas experiências, de pensar o nosso ser. A gente tá falando, e que bom que a gente já entrou nesse assunto assim de cara, né? Eu acho que já começa movimentando aqui a coisa. Esse assunto, o combate ao racismo, o empoderamento das populações de terreiro, das populações negras, das populações que estão nos subúrbios das cidades, e, enfim, nas comunidades também de interior, ele tem ganhado força, muito com internet, com mídias, com televisão, mas não é um assunto que é novo aqui no Brasil. A gente está falando de Tobias Barreto, a gente está falando de Silvio Romero, grandes nomes da nossa intelectualidade que já vinham discutindo isso aí muitos e muitos, muitos anos atrás. Então, primeiramente, mostra a necessidade que a gente tem de discutir Sim. esses assuntos, que não é um assunto que estava ali escondido, não. Ele já estava à vista. Mas, no segundo momento, também mostra o quanto a gente avançou pouco em tanto tempo, né? Sim. É interessante pensar... Eu não sei se a gente avançou pouco. Eu acho que a gente gerou uma modificação. Eu acho que foi da rua para a universidade, sabe? Da rua para as instituições. A gente conseguiu mudar, sim, a partir de movimentos que produziam uma outra narrativa de si, né? Eu sempre, quando vou falar de pessoas negras, eu começo pedindo silêncio.
né? Silêncio para falar de processos de silenciamento. Silêncio para pensar esses ecos do passado que se encontra latente em nossas estruturas. Porque nós fomos apenas relegados de uma história oficial. Nós estamos lá fazendo a revolução. Seja nas ruas, seja na feira, seja a partir do nosso ebó. Já falava Macota Valdina num livro chamado Meu Caminhar e Meu Viver. É necessário fazer um ebó, né? Nem que seja também um ebó epistêmico. E um ebó epistêmico para Macota Valdina era pensar que as relações elas não estão separadas dessas estruturas. A estrutura está no nosso caminhar, e esse caminhar ele performatiza quem somos nos espaços que ocupamos. Sim. Não é por acaso, eu tenho hoje 15 anos no campo da educação, e nesses 15 anos de educação, fora a minha formação, eu pude contribuir com as primeiras pós-graduações no estado de Sergipe, eu pude formar, né, muitos pais de santos, mães de santas, com aproximação com o campo acadêmico, ao mesmo tempo desmontar estruturas, aqueles que não acreditavam ou via os saberes negros como um caráter mais negativo, né, e inferior. Então, a gente passou por uma transformação. Hoje, eu acabei de chegar do Alari, né, que foi um evento que envolveu todos os intelectuais da América do Sul. Eu poderia dizer da América, né? Da América. E aí você vê um espaço com uma grande quantidade de pessoas negras. Isso demonstra, né, que essa revolução acontece, que essa revolução e empoderamento... O Estado de Sergipe, a gente contava nos dedos quem falava de questões étnico-raciais. Hoje nós temos uma juventude, né, e um empoderamento também geracional que vem marcando e demarcando uma outra linguagem de si. Além disso, com todo esse movimento de transformação, desde as encruzilhadas, como uma filosofia de pensamento, até poderia pensar o parafuso, né, que é uma metodologia que eu dialogo, que são a proposta de pensar os nossos saberes e potencializar eles. Esses saberes que estão nesses corpos arquivos. Né? Apenas eles precisam ser extraídos, socializados e ensinado ao campo acadêmico. O campo acadêmico aprende com a rua. Você está no cerne, ele está no meio de uma questão muito cara aqui para a gente, que é justamente esse embate, né? Um saber metodológico, acadêmico, que vem aí de séculos e séculos, muito europeu, que é o que forma a nossa universidade, mas um saber também que é muito vivo, que não pode ser descartado, que não pode ser apagado, que tem muito a contribuir e que agora começa a ganhar força na universidade. Eu já falei isso aqui em outros momentos no nosso podcast. Quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai fazer um trabalho, vai buscar leitura, é difícil para quem não está inserido nesse campo, encontrar literaturas que sejam, por exemplo, africanas, que sejam de autores e autoras negras, que falem sobre terreiro, que falem sobre as comunidades negras, mas elas existem, né? Sim. E agora elas começam a ganhar evidência dentro da academia. Como é estar no centro desse processo? Como é estar movimentando isso? Eu brinco sempre, né, que as primeiras formações que eu tive, ele veio da rua, né, com a experiência da minha mãe. Estar com uma mulher negra, mãe solteira, e que a partir da rua constrói uma estrutura, né, de manter seu filho no campo educacional. E era a frase que ela dizia, é pela educação que é transformação, né? Meu filho, se você quiser chegar nesse outro ponto, entenda que os conhecimentos, eles se movimentam. Então, para mim, conhecimento sempre foi movimento. Para mim, conhecimento é muito mais... Não só a palavra conhecimento, eu gosto muito da palavra saberes, né? Para mim, os saberes são elementos que produzem uma sensação, o perceptível, né? Ele é sensorial. Ele se dá a partir do ponto que você sente os espaços que você transita. Então, a rua, para mim, sempre foi um lugar de transformação e do exemplo, né, desses conhecimentos. Então, quando eu entro na academia, existiam 3 temas apenas. Vou pegar a arqueologia. Ou você falava da arqueologia da escravidão, né, hoje é a escravização, ou você falava da arqueologia com processo de cemitérios, escavar cemitérios de pessoas negras, no caso do Cais do Valongo, né, um exemplo desse. Ou você falava do plantation, os plantations. Só tinha 3 temas para você discutir relações étnico-raciais. E eu vinha do espaço da rua, né? Então eu queria saber das mulheres que, a partir da rua, produziram uma outra forma de existir. Que borraram as estruturas, que questionaram a estrutura a partir de seus saberes ancestrais. Então, para mim, as vendedoras de rua, elas traziam um pouco dessa experiência, dessa essência, né? E aqui a gente poderia pensar a produção da acarajé. Aqui a gente poderia pensar o caruru de Sergipe, que é vendido no copo, na praia, feito por mulheres negras.
e outros tipos de venda que gera autonomia. Sim. Então, eu queria pensar a cozinha, sabe? A cozinha, para mim, trazia muitos elementos. Era uma cozinha que envolvia desde a cozinha do axé, a cozinha do samba, a cozinha que envolve, que devolve, que encanta, a cozinha que cura, com todas as ervas, com todos os elementos, testado por essas mulheres, porque elas testaram o conhecimento, elas produziram conhecimento a partir do experimento. Então, não é um conhecimento senso comum, como se coloca numa ideia que não tem experimento. O senso comum tem experimento. Alguém ficou envenenado ao testar as ervas. São séculos, né, de processos até chegar ali. Essa erva serve para isso, esse tempero casa com isso, né? Então, eu não entendi o senso comum como algo não experiencial. Eu sempre entendi o senso comum como algo experiencial. Agora, porém, nessa construção, né, negaram todo esse conhecimento. Então, quando eu me aproximo de uma cozinha africana, especificamente para falar de Dona Josefa de Jesus, eu percebo que esses corpos arquivos ainda guardavam memórias. Memórias ancestrais de luta, memórias ancestrais de saberes que eram ativados, e estratégias de resistência, alianças, né? Também todo um processo de conflito que essas mulheres enfrentaram, né, nas realidades que ocuparam. E que essas estruturas ainda se faz presente em sua linhagem. Sim. Então, pensar nessas mulheres foi o ponto central. Pensar como elas borraram, como elas fabularam. Acho a palavra fabular fantástica. A Conceição Evaristo traz isso de uma forma muito interessante. Elas fabularam a narrativa. E elas fabularam a narrativa não só apenas pela escrita. Uhum. Elas fabularam a narrativa pela oralidade. E nessa oralidade, elas produziram uma outra forma de existir. A partir dos cantos, do teatro, da dança, do requebrado. Olha Sergipe, acho que um dos estados com maior expressão negra em suas manifestações culturais. O nosso São João, ele, se você olhar com mais delicadeza, você vai ver que os saberes negros fluidos. Os saberes negros, o requebrado, o rebolado, né? Os nossos grupos folclóricos, né? Ou as nossas manifestações culturais, elas usam roupas de São João como elemento central. Então, o nosso São João é negro, né? E isso deve ser colocado em xeque, porque é nessa vivência da rua. É nessa aproximação com a rua. Já falava João Ribeiro, já falava João do Rio. A rua como lugar de encantamento. A rua como maior palco de expressão do conhecimento e dos saberes fluidos. Então, nós temos uma coisa que é interessante. A academia precisou se romper e deixar de ser disciplinar. Essas comunidades que adentraram ao campo acadêmico questionaram essa lógica disciplinar e esse único modelo de produção do conhecimento. Sim. Se saberes são formados e forjados na relação com o outro, ele é um processo relacional, então todos nós produzimos conhecimentos e saberes, né? Esses saberes são difundidos a partir de quando entramos na cena. De quando nos aproximamos da cena. Olha Tobias, o maior intelectual do Brasil, que fez a maior revolução, era um homem negro, né? Que veio de uma cidade chamada Campos. Que questionou muita coisa. Que entrou em várias correntes que a gente pode dizer, o que é que Tobias Barreto está fazendo no evolucionismo? Que é muito interessante. Para criticar o criacionismo. Para dizer a igreja tem que quebrar o poder. Aí vai para o difusionismo, vai para o culturalismo. Então, ele adentra toda uma corrente de conhecimento para criticar as lógicas operantes naquele contexto. Né? Hoje, o que é que fazemos para fazer a crítica da lógica desse contexto? Então, são contextos hoje de criticar a ausência das mulheres negras, a ausência das crianças negras, o afeto, né? A solitude das mulheres negras, a solidão do corpo negro, o racismo, que ainda é o resquício, né, dessa lógica colonial. Então, estar dentro da academia enquanto homem da periferia... e aí eu posso dizer minha história. Peguei carrego na feira, vendi caruru na praia, né? Esse corpo poderia ser qualquer coisa, menos intelectual. Se construir como intelectual é romper, é quebrar a bolha estabelecida sobre nossos corpos. Né? Então, eu venho de uma periferia onde essa mulher negra faz toda uma estrutura para transformar esse ambiente. De 44 mil pessoas que estudaram comigo numa escola pública chamada Juscelino Kubitschek, apenas 4 entraram na universidade e eu sou um deles. Desses 4, eu era o único homem negro. Né? Faltando a ausência de mulheres negras. E aí, quando eu vejo que a revolução hoje... elas ocupam esse cenário, é fundamental para pensar as diferentes formas, sabe? As diferentes seções. Também ser um professor negro, jovem, sabe? Sim.
Isso é muito interessante porque para os nossos esse lugar não foi cedido. Então, o que é que faz é estar em alguns espaços ainda e ser, às vezes, o único professor negro da instituição, sabe? Jovem, nesse sentido. Isso me causa uma forma de pensar onde é que está essa juventude negra, sabe? Onde é que elas estão sendo incorporadas. Eu estou pensando em várias instituições que eu já trabalhei, inclusive nas federais, né? Esse corpo preto não está presente. Esse corpo preto ainda não é um repertório, sabe? De saber. E é importante que ele esteja, eles todos, essa juventude negra toda, de terreiros também, sim, estejam à frente desse processo no momento justamente em que a universidade começa a falar sobre isso, né? Eu penso que é político mesmo, né? Que eles estejam fazendo parte disso. Sim, sim. Eu acho que a Beatriz Nascimento, ela traz uma coisa muito legal, sim, né? Ao questionar a ausência dos saberes negros dentro do campo educacional. A importância desses saberes, a importância da manutenção a manutenção de uma outra lógica de existir. O quilombo, né? Mas o quilombo não como esse espaço do passado, mas o quilombo como qualquer cenário que nós ocupamos. Uhum. Então, eu acho que a universidade, os terreiros, fazem esse papel de aquilombamento, sabe? Aquilombar-se no sentido de irmandade, no sentido de junção, no sentido de manter a cultura e de manter a nossa ancestralidade. Então, nossos saberes são fluidos. Se eu perguntasse a você aqui, que tipo de alimentação no Brasil, né? Você consegue... Que tipo de alimentação negra você conhece no Brasil? Então, você vai ver que nós temos várias. A feijoada, a acarajé, o caruru. Nós vamos ter vários elementos que compõem esse imaginário nacional. A nossa identidade nacional é marcada pelos saberes negros. A própria língua, né? Sim. O jeito de falar, o sotaque. O tempero, o arroz, o feijão, o coentro, o alho, outros elementos que compõem, né, a nossa cozinha do axé e compõem a nossa vida cotidiana. Os nossos elementos mudam, né, a partir desses significados que nós vamos dando na manutenção. Eu vou falar na manutenção do axé, porque é essa energia que move a gente. Né? Essa energia que nos conecta. Então, eu digo que sempre falar de saberes negros é falar sempre no espelho. Você vê a sua imagem e vê a imagem do outro. É uma experiência relacional. Não tem como pensar, né, na experiência de terreiros de candomblé se não pensar na alimentação. Se não pensar no cuidado com o outro, o cuidado com esse corpo. Sim. O cuidado tanto espiritual, mas também o cuidado com essa base, né, com o corpo. Né? Além disso, o autoconhecimento. O autoconhecimento que você se dá a partir, né, da junção e de toda uma diretriz que é estabelecida. Isso é passado também muito forte pelas nossas mães, né? Seja elas dentro do terreiro ou fora do terreiro. Nos banhos, né, nos chás. Esses elementos ainda se mantêm como algo vivo que nutre, né, toda uma experiência prática. Eu digo sempre que as mulheres negras, elas geraram intervenções. Se a academia está procurando agora intervenções, querendo se aproximar da sociedade, elas estavam na sociedade. Porque enquanto as mulheres brancas estavam preocupadas em ir para a rua, as mulheres negras já estavam fazendo uma revolução. E essas revoluções, elas produzem uma outra forma de existir. Elas estavam combatendo, elas estavam fazendo as revoluções. Quando a gente pensa a Luísa Maim, na feira, né, criando a revolta de 1835. Ou pensando nas outras mulheres, né, aqui em Sergipe, a gente poderia pensar as nossas lideranças femininas do terreiro, as nossas lideranças femininas nas manifestações culturais. Elas representam a manutenção de saberes ancestrais, a partir de que? Do seu caminhar e seu viver. O caminhar delas demonstra, né, às vezes na invisibilidade, muitas na invisibilidade, a preocupação de não se apagar, né, essa fogueira, né, essa chama que ainda nos aquece, no sentido de que a ancestralidade é o ponto central para que a gente possa produzir futuros. E esses futuros são possíveis quando essa academia se abre para eles. Então, nós estamos... Se o futuro foi negado para nós, é interessante isso, e aí nós vamos ter a figura do Silvio Romero, né? Ao pensar também o embranquecimento da sociedade brasileira e que ia se apagar toda a cultura negra. Essas mulheres, a partir do axé, a partir da cozinha, a partir da rua, elas produziram uma outra ideia de futuro.
e a gente se fez presente neles. Então, acho que o debate de futuro, né, foi alicerçado por elas. Elas são o solo dessa estrutura. E essa estrutura só deu sentido porque elas conseguiram furar essa bolha. Né? É muito interessante pensar as ações delas. Você, no seu percurso de formação enfim, de constituição enquanto pesquisador, profissional e tudo mais, você teve uma aproximação muito grande com a África, né? Você chegou a estar lá. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa vivência, essa experiência. Nos meus contextos, agora que eu estou fazendo pesquisa em África, né? Então, ainda não, para Gana ainda não fui, no sentido como pesquisador, mas eu conheço outras realidades, né? Como Angola e Moçambique, né? Consigo ter uma vivência melhor. Mas eu vou falar da minha relação enquanto pesquisador da África, né? A ideia sempre foi... A Lei 10.639/2003 chamava atenção naquele contexto lá de 2010 para que a gente se aproximasse desses saberes. Sim. Não se tem um conhecimento ainda denso, né? Não se tem um conhecimento nem quem eram os pesquisadores no Brasil, né? que refletia sobre isso. Em Sergipe nós vamos ter vários pesquisadores. Eu gosto muito do João Ribeiro. O João Ribeiro é o primeiro a criar um livro didático no Brasil. Ele se chama O Elemento Negro. Esse Elemento Negro, ele é um dos maiores filólogos do Brasil. Inclusive, o Nina Rodrigues vai utilizar as pesquisas do João Ribeiro e não vai dizer que é dele, né? Faltando toda essa essência. Mas o Elemento Negro, ele demarca, né, a história oficial do negro. Sim. No Brasil. Então, trazia toda uma complexidade. Fora isso, nós vamos ter outros autores, né? O próprio Raimundo Souza Dantas, que é de Estância. Ele foi o primeiro embaixador negro do Brasil. Como o primeiro embaixador negro, ele escreve um livro chamado África Difícil, falando das suas experiências na África e demonstrando a necessidade da conexão entre Brasil e África, né? Então, é o primeiro elo na década de 60 que nós vamos ter nacionalmente esse conceito. Então, eu acho que pensar essa transformação e pensar de que maneira é incorporado esses saberes foi a primeira revolução. Né? Naquele contexto, a gente trazia 3 pontos, que era a questão da música, da dança, né, e da valorização da beleza negra. Esses 3 elementos foram cruciais como um repertório dinâmico, didático. O que nós temos de mais didático era a música, a dança e a nossa noção de corpo, né? Essa ancestralidade firmada a partir da pele. Essa pele que fala, essa pele que comunica e essa pele que precisava ser positivada. Então se começa um movimento de transformação. E isso acontece em países, né? No meu contato com Angola, no meu contato com Moçambique, né? Foi perceptível também como os nossos ecos também geravam ecos lá, né? Sim. A partir da televisão, a partir dos filmes, era debatido questões que envolviam essa relação. Então, eu acredito que o contexto africano, né, e agora que eu estou indo para Gana, especificamente estou indo para Boblochi, né, que é uma região que tem o maior cemitério de lixo eletrônico do mundo, e a partir disso eu quero analisar as experiências negras atreladas ao meio ambiente e como esses são repertórios raciais, né, são repertórios raciais para pensar, como fala o Malcolm, de que maneira o meio ambiente e a raça, né, tornaram-se 2 temas separados, mesmo que a biologia fosse o lugar da classificação e da ideia de evolução dos nossos corpos. Então, pensar como fomos explorados desde o momento que nossos recursos naturais foram explorados, desde o afastamento das comunidades negras para os arrebaldes, os lugares mais insalubres. Então, acho que o meio ambiente também fala um pouco, né? E até os terreiros foram sendo jogados todos para lugares insalubres por uma questão também de resistir e de se manter vivos. Então, pensar nessa cartografia, pensar nesse meio ambiente, ou pensar nessa ecologia racial, né, é um elemento fundamental para que a gente possa ver como o colonialismo ele foi cruel nesse sentido. Se no primeiro momento houve a exploração, né, geral dos nossos recursos, no caso do Brasil, nós vamos ter desde o pau-brasil, perpassando nossos minérios, né? No caso do contexto de Gana, nós vamos ter exploração do cacau,
né? Sim. A escravização também como elemento central dessa ecologia, dessa mudança ecológica, porque as pessoas foram retiradas à força e produziram depois, nesse outro lugar, uma outra cartografia de existência, sabe? Nós estamos falando de cartografias de existência mantido, né, com a memória ainda da sua terra ancestral. É por isso que o Brasil conserva nas suas arquiteturas, né? Desde a arquitetura de terreiro, a arquitetura... O alpendre é um elemento interessante. Eu estava pensando nos últimos tempos como o alpendre aparece em todas as casas negras antigas do Brasil, né? E nos terreiros. O alpendre, o uso da palha, o uso do barro, como tecnologias ancestrais, né? Sim. E essas tecnologias ancestrais, ela ainda é mantida em nosso cotidiano, né? Desde um pote de barro, né? A gente vai pensando a palha, eu penso a comida aqui, eu penso o pé de moleque, o saroio, o beiju, a conservação desses elementos com o uso da palha, né? Uhum. E isso é interessantíssimo, assim, tipo, como eles também trazem para nós maneiras de preservação. Que é um sentido interessante. Você fala aí dessa indissociabilidade das questões étnico-raciais com as questões de meio ambiente, e justamente esse é um dos pontos que trazem reflexão pra gente quando a gente tem contato com essas culturas, que é essa noção de que nada se perde, né? Tudo tem um sentido para existir. Uma palha que vai conservar, que depois vai ser usada numa arquitetura, em um barro que serve para uma determinada finalidade. Então, tudo vai sendo usado porque tudo é parte de um sistema, né? Sim. Você falou uma coisa, me lembrou... Eu estava em debate com uma amiga, no sentido mesmo... Ela disse, mas Sergipe, a feijoada é estranha, a feijoada é sempre muito estranha. Polêmico. E assim, achei interessante a ideia do estranho, né? Porque eu voltei para casa refletindo, porque a nossa feijoada, ela é diferente da Bahia, de Minas, do Rio de Janeiro. E aí, lendo e pesquisando, eu percebi que a roça era um elemento diferente na nossa cultura, né? E a nossa feijoada não foi feita da sobra. A nossa feijoada foi feita das roças. Tem uma roça, um escravizado tem uma roça, ou um liberto tem uma roça, garantia uma alimentação de qualidade. Uhum. Né? E mais farta, e com verduras, e com outros elementos. Isso demonstra, né? E a roça poderia ser conquistada por várias questões. A roça poderia ser conquistada em um espaço religioso, né? A noção da roça é muito forte. A roça poderia ser conquistado. Eu alugava minha terra para você e você plantava, e aí eu tinha alimento. Ou eu poderia ter um terreno. Então, esses elementos centrais produziram um outro repertório de alimentação. No nosso caso, é um repertório de luta e resistência, sabe? E que demonstra que por ter acesso ao quiabo, ao maxixe, ao abóbora, com maior quantidade, a nossa feijoada se aproxima muito mais de uma alimentação africana do que do resto dessa alimentação. A própria caldeirada angolana, né? Sim. Parece muito com a nossa, né? Sim. Então a gente fica refletindo sobre isso. Ou o caruru de Sergipe, né? Uma vez... A minha amiga disse, eu fui para Sergipe e tomei caruru no copo. E aí eu fiquei pensando assim com ela, mas você sabe por que o caruru de Sergipe é no copo? Porque mulheres negras olharam para a praia, dividiram a praia e começaram a empreender. O nosso caruru saiu da rua para as festas porque as mulheres negras construíram, né, um afroempreendedorismo. Essa seria a palavra utilizada na atualidade. Elas empreenderam para existir. Elas tiraram o caruru, né, do terreiro para as ruas, fazendo revolução. Sendo que no terreiro elas mantiveram, né, ainda a estrutura do prato, mas nas ruas ela ganha a característica do copo. E aí a figura central, né, desse movimento, uma das figuras centrais, tem outras, mas a Dona Rosa. A Dona Rosa do Caruru, né? Ela vai dividir a praia de Aracaju, a praia da Barra dos Coqueiros, né, que ela inicia todo o seu processo lá e vai empreender nessa espacialidade. Olha essa lógica, sabe? Comercial. E como minha mãe também vendeu caruru, né? O caruru também. E essa vivência me trazia vários repertórios de luta, resistência e de maneiras de empreender dentro de uma sociedade, né? Que consumia os saberes africanos, né? Sim. Caruru. E aí o nosso pega leite de coco e o nosso pega azeite. O dendê.
E aí essa herança é muito mais Angola, sabe? O azeite, né? Então, e tudo isso era explicado pelas mulheres negras na rua. Então, eu acessava essas pastas, essas camadas, né? A partir do diálogo com várias mulheres negras no espaço de rua. Então, o espaço de rua tornou-se esse espaço dos saberes, sabe? E se você for olhar o que nós temos de cultura no nosso estado, ele é negro, né? Cacumbi, Xeigança, Taieira, né? Parafuso, Langa. A Langa é uma dança maravilhosa de São Cristóvão. Os reisados. Então, o samba de aboio, em Carmópolis, né? Então nós temos toda uma manifestação que toca, né? Que toca nesses saberes, que se flui nesse espaço da rua. E são saberes na visibilidade, não são saberes na invisibilidade. É na visibilidade que ela se faz presente. Então, existe uma matriz, né? Existe uma presença africana que ela dialoga completamente, né? É quando a gente sai do terreiro para as ruas para que as manifestações aconteçam, né? Para que muitas pessoas talvez não entendam, eu vou chamar assim, é como isso se processa. Sim. Quem está vivendo nas comunidades de terreiro, quem vive esse saber, sabe de onde ele vem. Sim. Mas quem está fora desse processo, que no Brasil, a gente fala, por exemplo, de elites, a própria mídia desconhece isso ou nega a existência disso, né? Sim. É uma sociedade que sabe que existe, né? A presença africana dos terreiros, mas ao mesmo tempo é construído por uma lógica não católica, né? Que faz com que todo esse repertório seja destituído do seu poder, né? Mas a mesma pessoa que vai para benzedeira, para rezadeira, que vai utilizar uma tira vermelha na cabeça, né? Com toda a estrutura. E assim, existe, né? Os banhos, né? Sim. Os banhos. Conheço várias pessoas que não gostam, não concordo, mas isso é ruim. Tomam banho. Mas qualquer probleminha, ei, você conhece alguém que possa me rezar? E quem nunca viu isso aqui no Brasil, né? Sim. Quem não conhece alguém que adora um caruru, sim, por exemplo. Sim. Né? E é interessante, saberes, eles são fluidos, né? Então, sim, a fluidez desses repertórios. E Sergipe é bem particular, porque a gente tem repertórios bem particulares, assim, e que divergem de vários estados do Brasil. Pensar o parafuso mesmo, que é onde eu vou me aproximar. Em 2010, enquanto professor, eu estava muito preocupado, sabe? A palavra não era decolonizar, né? Era descolonizar, era a descolonização do pensamento. E eu me perguntava como, né, produzir conhecimentos... Eu vou pegar o decolonial que está mais alto. Como produzir conhecimento decolonial se os instrumentos ainda são coloniais? Exato. Esse é um dilema. Então, com toda a minha estrutura, primeiro eu penso pesquisa a partir da prática. Então, eu sempre pensei a pesquisa enquanto processo de intervenção. Estou lançando agora um livro chamado Entre Panelas e Batuques. Primeiro eu escrevi a proposta, apliquei a proposta, e agora dou retorno. Eu acho que a alternativa é essa, a gente tem que aplicar os nossos saberes. A pergunta que eu deixo é como é que nós estamos aplicando nossos saberes, eu não estou falando da academia. Não estou falando, a academia não dá conta disso, sabe? Eu estou para além da academia, como é que a gente está aplicando os saberes que nós guardamos, sim, e quais as funcionalidades deles na transformação do outro, na relação com o outro. Afinal de contas, é para isso que sim, existe ciência, né? Sim. Ou como a ciência não dá conta, sabe? Eu fico me perguntando porque a ciência não dá conta de toda essa estrutura, né? Tanto que a gente começa... Eu digo que o meu conhecimento ele não é disciplinar, nem transdisciplinar, nem multidisciplinar, nem pluridisciplinar. O meu conhecimento é indisciplinar, é na indisciplina. É na indisciplina do meu corpo, é na indisciplina dos cabelos das mulheres negras e dos homens negros, é na indisciplina da nossa trajetória religiosa. A indisciplina não como algo negativo. A indisciplina como algo que questiona uma lógica. A indisciplina como algo que tenta romper com modelos que foram pré-concebidos. Sim. Sabe? E que não dá conta da nossa existência. Então, eu lembro que a academia fala que metodologia são caminhos, né? É isso que a gente aprende. Eu sou professor de metodologia há quase 13 anos, no caso, como professor de metodologia. Então, o parafuso, a partir do susto, né? Na visibilidade, porque não é um grupo que se dá na invisibilidade, ele conseguia chegar ao quilombo. O quilombo é esse lugar de esperança. O quilombo como lugar de futuros possíveis. Você lembra lá que eu falei de futuros possíveis?
E é nesse ponto que é interessante pensar o parafuso, né? Então ele me produz um caminho, uma saída da opressão para a liberdade. Uma metodologia, por Uma que não? metodologia. Né? Então, se metodologia são caminhos, eu posso caminhar por qual eu queira, né? E dentro desses caminhos, eu posso estabelecer uma outra narrativa. Então, o parafuso, ele me ajuda a pensar. O parafuso, ele está no grupo, né, na coletividade. Ele gira na coletividade. Ele gira na individualidade. Cada um experiencia da forma. Se a gente fosse pensar o racismo se dá numa coletividade. E se dá também numa individualidade. E cada um experiencia e cria suas estratégias em torno do combate. Então, para mim, eu estava discutindo cyberracismo, para mim, a metodologia parafuso me ajudava a pensar isso. E pensar em alternativa para olhar, né, uma outra maneira de se conceber a partir do giro. O giro, para mim, é um elemento caro, sabe? Sim. O giro, ele traz várias formas de envolvimento. Então, o parafuso, ele se dá nesse giro, né? Então, se a gente fosse pensar agora fisicamente, a física, o parafuso é uma mecânica para atarrachar objetos que não foram feitos para estar lá. Quem são as pessoas que foram feitas para não estar na academia? Sim. Então, o parafuso atarracha. Então, quando ele atarracha, quando você retira o parafuso, ele deixa a fissura para que você possa ver a estrutura que se encontra ali. Então, para mim, era a melhor mecânica e a melhor forma de eu pensar filosoficamente. Mas não isso. Aí estava surgindo duas coisas no Brasil. Era a encruzilhada de um lado e o parafuso do outro. A encruzilhada dava uma visão, né, filosófica para pensar a potencialidade dos saberes. Né? E aí a figura de Exu, a encruzilhada como lugar de contato, a encruzilhada como lugar onde os saberes são guardados, a encruzilhada como esse capital também. Eu brinco sempre, se Exu interrogasse Clio, né? A deusa da história, ia dar um grande debate, né? Porque Exu, ele guarda saberes, né? Ele sopra, né? Os sopros de Exu é fundamental para que a gente possa entender esses saberes caminhados, esses saberes tecidos em diferentes territorialidades. E acho que a ideia do cruzamento, né? Do encontro, né? Uhum. Exu dá permissão para você também caminhar, para você poder fazer as suas atividades. Então, a encruzilhada para mim era uma potência surgindo naquele contexto. E do outro lado, o parafuso, que era uma dança negra, que me dizia assim, olha, eu posso te ajudar metodologicamente a pensar a partir dos giros. A pensar a partir de uma metodologia, né, que gira, né, que gira para entrar em espaço, que gira para sair de espaço, que gira na coletividade, que gira na individualidade, né, e que me permite pensar caminhos, alternativas. Era uma dança que se encontrava, né, que se encontra, né, que se encontra na invisibilidade. Eles mantêm essa narrativa na invisibilidade. Tem todo um debate do islamismo também, mas me interessava muito esses saberes guardados da resistência. Sim. Né? Roubar as anáguas também era uma coisa muito interessante que me chamava a atenção. Né? Cada anágua representava a ressignificação de uma estrutura colonial. A anágua é uma peça íntima, feminina, colonial. Ligada ao poder, né? Ligada ao poder, ligada a todo um debate de gênero também, né? Sim. E em que os escravizados roubavam, né? Caiu. Não, pensei que... em que tem toda uma estrutura em que era ressignificado. Então, pensar a anágua como essa peça colonial ressignificada para chegar nesse outro lugar. Sim. Então, quais são as anáguas que nós temos hoje? Né? A universidade é uma anágua, as religiões... poder político, o poder político. As religiões católicas, evangélicas são uma anágua, né? No sentido de que a gente precisa ainda ressignificar essas estruturas, né? Uhum. Para ter respeito ao axé, né? Precisamos romper com essa estrutura de violência e esses discursos de ódio, né? São discursos de ódio, né? Que é lançado para as comunidades negras e também para as experiências negras da diáspora. Então a gente precisa ressignificar, precisa ter uma outra leitura. E é pela academia. Então, essa anágua que é colonial, que é academia, ou quando eu estava estudando o cyberespaço, né? O lugar onde o ódio era prosperado, onde o racismo era efetivado, era interessante a gente ocupar esses espaços.
Era interessante a gente pegar essa anágua, ressignificar para que a gente pudesse chegar nesse outro lugar, Sim. que é o lugar de esperança, do respeito, que a gente possa praticar os nossos saberes de uma forma mais fluida, né? Fluida, e que a gente possa ser respeitado a partir da diferença, né? Porque a igualdade ela não existe. Já falava Tobias Barreto lá no século XIX, né? Que a igualdade é um magma espumoso que nem agrada nem pelo cheiro nem pelo sabor. Porque é o respeito à diferença que se produz igualdade. É na diferença dos corpos, é na diferença da trajetória, é na diferença de gênero, que isso pode ser potencialidade. Do pensamento. Sim, sim. Você faz essa pesquisa em redes sociais, especificamente, né? O Facebook foi o seu objeto de estudo quando você falou sobre racismo. E aí a gente sabe que os comportamentos vão mudando, novas redes sociais vão surgindo, enfim. Por que é importante a gente pensar... Você fala de experiências de rua, de vida real, eu vou chamar assim. Por que é importante, então, levar essas discussões para o espaço da internet hoje? Entendi. Eu acho que a internet ela rompe, né, com essa territorialidade. Primeiro, e é interessante que a internet também caminha com esse processo. Tipo, nem todo mundo tem acesso à internet, né? Nem todo mundo tem acesso ao computador. Então, ele também reforça as estruturas de exclusão, né? E as comunidades negras, durante muito tempo, ficaram excluídas também do acesso a esse ambiente. De produção de conteúdos, né? Então, nós estamos vivendo uma outra geração que tem acesso a partir dos smartphones, né? A partir dos notebooks, dos computadores, que pode expressar um pouco do seu ser. Né? Desde discutir a ideia do cabelo, que é a revolução sobre o corpo, desde discutir as relações de gênero, desde discutir, e aí a gênero e raça, né? A interseccionalidade, né? Gênero e raça. Discutir a perspectiva, a perspectiva religiosa. Então, nós temos uma mudança comportamental, porque agora se dá na visibilidade. A visibilidade dos conteúdos produz uma outra forma de existir. É como se fosse parafuso mesmo, né? Então, a gente consegue, na visibilidade, combater o racismo na internet. Ou saber o que está acontecendo. Porque se o racismo, durante muito tempo, foi algo invisível, com o cyberespaço, né, com a internet ou as redes sociais, o racismo tornou-se algo visível. A gente conseguiu acompanhar e também denunciar e também combater essa prática. Uhum. Então, nós vivemos tempos de visibilidade do racismo. Ele é visível, né? Ele se materializa. As pessoas hoje gravam as práticas de violência que sofrem. E isso é importante na perspectiva de dizer assim, olha, porque antigamente dizia assim, eu conheço racista, mas eu já vi prática racista, mas eu não consigo denunciar o racista. Hoje não. Hoje a gente tem, a partir de imagem, nós temos o racista e nós temos a prática de racismo. Então, quando adentra o cyberespaço, ele vira um cyberracismo. Né? Um racismo que circula e que rompe a territorialidade. No caso de Maju, no caso de Thaís Araújo. Né? E quando não é Maju e Thaís Araújo, como é que se dá o processo? Como é que acontece isso? Né? Não por acaso, somente na semana passada eu vi 2 casos. Um na internet, notadamente, e outro na televisão, de pessoas que invadiram terreiros. Um foi em São Paulo, e isso eu sei de certeza porque eu tenho a memória aqui da imagem que eu vi na TV. O outro agora me falha a memória onde é que foi que ocorreu. Mas o caso em que 2 vizinhos de terreiros, que são de religiões, pelo menos foi o que foi passado no que eu vi, cristãs, que invadiram esses terreiros e quebraram assentamentos, quebraram jardins, hortas, que a gente estava falando agora há pouco. Então, existe, e talvez, e aqui já vai uma opinião minha, essas mídias, elas sejam o canal que pessoas que não são grandes estrelas e grandes celebridades têm para se fazerem ser vistas e ouvidas, né? Sim, é um lugar de denúncia, né? Uhum. A rede social tornou-se um espaço de denúncia, de posicionamento político, de organização, de articulação. Né? Com a morte de Marielle, você vê todo o posicionamento político. As mulheres negras começaram a produzir lives em torno também da sua inserção na política para se ter uma estrutura diferenciada. Né? Homens negros também combatendo todo o processo, né? Se passar dos 18. A morte da juventude negra no Nordeste é algo que precisa ser rediscutido, debatido, com vários projetos de alternativa. Eu, quando fiz o projeto Aracaju Sem Racismo, um dos pontos era chamar a atenção para a nossa capital, né, que tinha um dos maiores índices de violência com pessoas negras, para refletir sobre o nosso lugar da vida, do bem viver. Né? Uhum. É uma capital que pouco se fala sobre experiências negras, por mais que nosso estado seja rico.
É engraçado que as percepções também dos visitantes que vêm para Aracaju acham que é a cidade branca, né? Porque a gente consegue fazer um apagamento muito grande e territorial. É um apagamento que as experiências negras não aparecem. Ela fica na invisibilidade, ela é latente. Eu gosto de pensar sempre o bairro Coroa do Meio, né, onde eu moro. Você tem milionários, você tem ricos e você tem os pobres, né? E você tem uma ecologia. Mais próximo da praia, as pessoas mais ricas. No meio, você tem uma classe média. E atrás, você tem uma população mais pobre. Né? E é essa população que está nas vendas do caruru, que está se articulando, que está na feira, e que está pescando, a relação as marisqueiras, né? A relação com o maçuninho, o sururu. Existe uma ecologia ali que demonstra, né, a resistência. Que, primeiro, aquele bairro não foi feito para as pessoas negras, elas ocuparam. Elas tomaram posse das suas terras. Né? Não vou voltar a falar invadiram, não, porque elas foram retiradas de sua terra natal. Então, elas tomaram posse a partir de uma outra ecologia, de uma outra forma de pensar, daquilo que se dava para se alimentar, de um ecossistema que garantisse a vida, de um ecossistema que garantisse sair, né, de uma estrutura de violência. Então, acredito que aquela ecologia, né, ela produz muito significado. Por isso que a ideia daquele Museu do Mangue, né, ele deveria ser um museu muito articulado com a questão mesmo das experiências negras, porque ali é latente, né, ali é muito forte. E demonstra muito essa ideia da resistência. Resistir, né? Você tem gerações que resistem a partir do contato com o mar. Não só no Brasil, mas no Caribe, na Venezuela, no Peru, né? Na própria África, Gana, Moçambique, Angola, África do Sul. A relação com o meio ambiente, ela demonstra esses processos de existência, esse processo de resistência, né? Porque você tem a manutenção familiar em torno da pesca, em torno do caranguejo. O caranguejo é um elemento muito fundamental que está relacionado também às experiências negras em Sergipe. Sua venda, né? A venda. As marisqueiras estavam nesse comércio. Né? Existia toda uma relação com esse ecossistema. Sim. Então, não é só um produto, são vários. Você falou aí sobre a situação de Aracaju, o ecossistema de um bairro, falou sobre um museu aqui da cidade. Como essas pautas elas poderiam ser melhor alcançadas pelo poder público aqui em Sergipe? Eu acredito que nós precisamos ter política de intervenção. Hoje eu chamo a academia, acho que não só eu, né? A Angela Davis, Conceição Evaristo, o Silvio Almeida. A gente vem chamando a atenção para uma transformação em nossas realidades. Para que se gerem, né, uma coisa para além da teoria. A teoria não dá conta mais. A teoria tem que ser testada, né? Então, nós estamos no movimento de gerar alternativas a partir da prática. A prática como elemento central de modificação de uma mentalidade e de uma transformação social, né? Então, falar sobre educação é falar sobre comida. Falar sobre educação é falar sobre estrutura familiar. Falar sobre educação é falar sobre trabalho. A criança negra trabalha na feira, pega carrego, é comum. Sobre religião, para além do cristianismo, falar sobre né? religião. É falar sobre o respeito religioso, né? Das suas práticas e do seu envolvimento. Então, a escola, eu digo sempre que a escola a escola é esse espaço, né? Microespaço da sociedade. Ela demonstra todo o pensamento que os indivíduos carregam a partir da sua estrutura familiar. Nós temos que ter uma escola reflexiva, como fala uma pesquisadora chamada Isabel Alarcão, ela é negra. Sim. Escola reflexiva com professores reflexivos. Eu complemento com uma sociedade reflexiva. E uma sociedade reflexiva, ela respeita a diferença. E a diferença, ela se dá também nesse outro grupo que foi relegado, que são as experiências negras, né? Essas experiências que ainda sustentam essa nação. O sustento, né? A alimentação das mulheres negras. O sustento, né? O sustento no sentido de sustentar o outro. Né? Aquele que dá um insumo. A comida é o alimento de sustento. Então, se fazer visível dentro dessa sociedade é chamar essas pessoas para a cena. Dialogar sobre alimentação. Como é que as mulheres negras vêm fazendo isso? Quais são as representantes negras que ainda se faz presente em nosso estado ou em nossa cidade? De que maneira está o trabalho infantil? Por que nós temos a grande invasão com crianças negras? Então a gente precisa rediscutir isso. Discutir o crime.
a violência, né? Que foi relegado para uma sociedade que não teve direito à sobrevivência. Se a gente for olhar todo o processo de escravização, as populações negras tiveram que criar suas estratégias para se manter vivo. Porque o Estado não chegou. Né? O Estado investiu nos alemães, nos italianos, pobres também, né? No sentido pobre, que não eram italianos ricos, como se constrói nesse imaginário dessa nação. Né? Já as comunidades africanas não tiveram o mínimo. Enquanto eu dava terreno para essas pessoas que estavam em outro movimento na Europa, os nossos aqui foram jogados nas ruas. Sim. O que aumentou a pobreza nas ruas, o que aumentou também a prisão, porque eles eram aprisionados pelo fato de não trabalhar. A vadiagem, né? Isso foi durante muito tempo. Termo que foi utilizado agora lá no Recife. Ou se não pensar que o sapato é um elemento fundamental para poder caminhar, para poder entrar na sociedade, né? Sim. Até hoje você não entra no metrô em Salvador se não tiver calçado. Tá lá, proibido entrar sem sapato, né? O sapato é uma coisa muito cara pra gente, né? O sapato, a roupa, né? É tanto que passava de geração para geração o sapato. O sapato demonstrava status dentro dos inventários para as comunidades ricas. E a ausência de sapatos com as comunidades negras, né? Demonstrava também uma outra cultura. Sim. Existe um texto chamado Los Sapateiros Descalços, né? Que vai mostrar aqui no Rio de Janeiro, quando os escravizados conseguem a sua libertação, eles vão andar com o sapato na mão para dizer, ó, eu tenho, mas essa estrutura não faz sentido para mim, para discutir a minha ideia de liberdade. Né? Uhum. Então, tudo isso a gente está pensando em um Estado que se omitiu, né? E que ainda se omite da preocupação com as comunidades negras. E até pouco tempo, né? A gente tá falando há um certo tempo, não fazem aí muitos meses, eu estava conversando com a Yala Orixá. É uma pessoa que tem muitos anos de religião. Então ela viveu uma religião ela vive a religião há 60, 70 anos. E ela contava para mim que os cultos que eles faziam tinham que ser no mato, porque eles eram proibidos de tocar. A política pública tratava eles como criminosos. E então é sempre esse espaço do à margem, né? Do excluído, e o que chega é pouco. Então, estava numa outra conversa com outras pessoas e eles trouxeram para mim assim uma informação que fica na nossa cara e a gente não pensa nunca, até alguém falar o óbvio, né? A discussão que fala sobre políticas públicas nas comunidades negras, nas comunidades periféricas, é saneamento básico e, quando muito, a construção de escola. Mas a gente não precisa só disso, a gente faz parte da sociedade, a gente quer estar inserido enquanto sociedade. Então tem muito a se discutir ainda, né, quando se fala em políticas públicas e inclusão. Sim, Inserção, melhor dizendo. Inserção e permanência, né? Eu acho que não é só inserir. Também gerar alternativas para que as comunidades negras permaneçam nas universidades, permaneçam nos seus trabalhos, né? Porque é interessante como as comunidades negras são vistas sempre como o outro, né? O violento, o agressivo. Essa construção de questionar uma lógica nos coloca num lugar sempre de violência, né? Aquele que produz a violência. Na verdade, nós estamos questionando uma lógica de violência sobre nós. Seja na perspectiva da religião, seja na perspectiva da identidade, seja na perspectiva da inserção. Quando diz assim, ó, precisamos... Quando a Macota Valdina, que é uma alorista, está dizendo assim... Precisamos fazer um ebó epistêmico. Ela era pedagoga, né? Um ebó epistêmico é uma transformação, né? O ebó como ataque. O ebó como elemento de ataque, né? Eu gosto muito da Macota quando ela pensa que a gente precisa atacar. E o atacar é furar essa bolha mesmo, como eu já falei. Então, é um movimento mesmo de forças, né? A gente precisa gerar essa transformação. E o Estado não tem a nossa representação para que isso aconteça. Nós estamos sendo os primeiros, né? Os debates de primeiro me incomodam muito. Sou o primeiro disso, o primeiro daquilo, o primeiro daquilo. Porque nós estamos ainda sendo os primeiros a adentrar. Nós precisamos... eu acho que é uma cilada, como a Constituição Evaristo fala. É uma cilada ser o primeiro. Né? É uma cilada porque a gente não precisa ser o primeiro. A gente precisa colocar os nossos. Eles têm que adentrar o sistema. Sustentar essa ideia de primeiro faz com que os outros não adentrem a estrutura. E não é uma ideia de capacidade só, sabe? Na minha trajetória acadêmica, eu vi várias pessoas negras com capacidades fantásticas, mas que precisavam sair por uma questão do trabalho, por uma questão de sobreviver, né? E foi negado esse direito também da educação. Porque a pergunta que faz para nós é onde vai trabalhar.
né, para as comunidades negras. E a pergunta que faz para as comunidades brancas é onde vai estudar. Essas duas perguntas produzem trajetórias. E essas trajetórias, elas são latentes nessas comunidades indígenas e negras, né, que vem sofrendo com todo esse movimento. Então a gente ocupa os piores espaços, né? A gente mora nos piores espaços. Por que a 13 de julho é branca, né? Porque os moradores da 13 de julho, historicamente, são pessoas brancas. O que faz não ter pessoas negras? Ou vou fazer um outro movimento. Porque antigamente as comunidades negras habitavam a 13 de julho e o Jeru. E o que fizeram com que as comunidades negras se afastassem daquela territorialidade? Então a gente tá vendo o processo de retirada, retirada dos seus direitos. Minha avó morava na 13 de julho, né? Naquele contexto, ela era marisqueira, ela vendia, ela pescava, né? Então, a relação dela com o mar, com o rio, era uma relação muito forte. Então, e aí ela tem essas memórias, né, da retirada, né, da saída, do processo de transformação daquela territorialidade. Então, nossos territórios foram transformados. Né? Nossos territórios, eles demarcam também essa relação de poder do Estado e dessa intervenção. Então, nós estamos dizendo aqui que se tem territórios brancos e territórios pretos, a partir do ponto que você vai para a periferia, vai enegrecendo e empardecendo, né? Sim. Vai se produzindo uma outra lógica de existência. E é um processo tão brutal que eu nunca havia percebido isso, mas aí um dia numa conversa com um grupo de amigos e tal, a gente estava discutindo essa questão. Existem ruas ali em algumas regiões da cidade, como, por exemplo, a 13 de julho, que não tem parada de ônibus. E não sei o quanto disso é fato, mas há uma história de que os moradores da região solicitaram que não tivesse parada de ônibus justamente para dificultar. Entendi. Então, as pessoas que trabalham no condomínio X ou Y precisam descer muitas ruas à frente e vir caminhando, porque aqueles moradores não querem uma parada de ônibus ali. Notada deliberadamente para evitar o acesso de algumas populações que se servem do transporte público àquela região. Isso, para mim, é muito forte e muito brutal. Sim. Muito violento. Sim, né? Se a gente parar a pensar que as populações negras foram proibidas, né, de acessar, de ocupar, de usar banheiros, de fazer qualquer coisa, é uma relação de violência, né? As populações negras só começam a estudar a partir de 1940, por lei. Só que a educação pública no Brasil é só a partir de 1950. Sim. E Isso entre começar e existir de fato, tem um caminho, né? Então vamos imaginar que só para a década de 80, né, 70, 80, que nós vamos ter uma presença. Então nós começamos atrás. Sim. Né? Eu sou o primeiro da graduação, o primeiro do mestrado, o primeiro do doutorado, o primeiro do segundo doutorado. Eu vou ser o primeiro de tudo, sabe? Os meus e quantos vieram depois? Que tudo bem, fui o primeiro, mas e o quanto eu facilitei ou o quanto se discutiu para facilitar depois do primeiro? É isso. Então, inserir nesse campo acadêmico foi abrir as portas e ser uma referência. Enquanto referência no Estado, né, uma das referências do Estado, isso potencializou a partir da minha atuação enquanto docente. Né? Uhum. E aí é engraçado que a metodologia Parafuso ela surge desse movimento com alunos de pós-graduação e graduação, onde a gente está fazendo na prática, né, efetivando esses saberes. A metodologia Parafuso ela caminhava em espaço de mídia socioeducativa, caminhava com comunidades negras, pensando giros, ela caminhava nas escolas públicas, trazendo um pouco da minha experiência, da minha vivência e também empoderando, né, os estudantes a acessarem o ambiente educacional. Então, eram os giros que eu estava produzindo. Então, a metodologia Parafuso ela não era apenas uma metodologia para eu aplicar no campo acadêmico e acabou. Era uma metodologia de vida, né? Enquanto metodologia de vida, ela me ajudava a pensar nos processos de resistência do passado, mas também me colocava para esse processo de resistência do futuro. Sim. Né? E eu peguei o Parafuso porque era algo muito familiar. Era familiar, aquilo que tinha em Sergipe, sabe? Que só tinha em Sergipe. Uma dança negra que está dentro de um território, Lagarto, terra onde saiu o Silvio Romero, que tentou embranquecer o país, mas é da terra de Silvio Romero que surge uma das primeiras propostas, né, de metodologia antirracista do Brasil. Uhum. Olha, é fantástico pensar como nossos saberes, é encantador. Eu lembro que o pessoal disse, João, se você pegasse a capoeira, você teria mais visibilidade. Mas eu não queria ganhar visibilidade. Eu não queria a ideia só de visibilidade. Eu queria caminhar com o familiar.
O familiar me trazia outra perspectiva de vida. O familiar me trazia uma outra maneira de dialogar com os meus. Né? E também de fazer com que essa dança que narra essa resistência ganhe uma visibilidade nacional. Porque ela é um caminho da visibilidade. Ela é um caminho que se dá, né, em pensar diferentes as estruturas. Ela possibilita que as estruturas sejam rompidas. Né? Parece metafórico, mas você veja como é a dança, né? Como é que é a dança... Eu estou discutindo dança negra. Eu estou partindo desse corpo arquivo ancestral. O corpo que eu posso acessar saberes de resistência do passado. Esse corpo que se move, esse corpo que age. Então, é nesse bambolear, né, de saberes que eu vou construindo esse repertório antirracista. Então, quando eu chego no doutorado, eu não quero escrever metodologia, porque eu poderia ter feito uma metodologia bem simples, como a academia quer, né? Mas eu fiz uma metodologia provocativa, de provocar a academia, né? Provocar era um dos fatores essenciais. Então, para eu pensar o cyberespaço, né, eu penso a metodologia aplicada ao cyberespaço. Para discutir com o campo da comunicação, do jornalismo, né, para se pensar uma produção antirracista para um espaço que sempre divulgou as nossas dores. Que e afirmou. Serve como reforço de discursos hegemônicos, mas que também, como a gente já falou aqui, é um canal de resistência. Né? Pode ser a mídia tradicional, a rede social, pode ser esse campo de empoderar as pessoas. Né? Antirracista, né? E aí eu trago na minha pesquisa, no primeiro capítulo, se o jornal foi colocado para ser utilizado para noticiar a nossa fuga, o jornal também foi utilizado em contragolpe, para organização, eu poderia dizer assim, o jornal foi utilizado como contragolpe no sentido de reivindicar antirracismo, né? Sim. E aí você tem os jornais negros, a televisão também, você vai ter programas negros, o rádio também, né? Até chegar no cyberespaço. Então, as mídias, né? Os meios de comunicação sempre foram utilizados também como contragolpe. Não Sim. é um movimento de agora, sabe? O cyberespaço não é o primeiro movimento. A gente sempre utilizou esses meios de comunicação para gerar essa transformação. Então, são movimentos. Né? Então, o parafuso me fazia pensar nesses giros que as comunidades negras iam produzindo ao longo do tempo. Inclusive, construindo imprensas negras, né? Incluindo os seus e produzindo sobre o seu. Então, acho que a grande transformação das comunidades negras foi sempre se posicionar contra um sistema que te oprime, que te violenta e que nega a sua existência. Porque o problema do racismo não é uma palavra. Não é apenas uma palavra. O problema do racismo é quando eu dou 70 tiros em uma pessoa negra, né? Pelo fato dela ser considerada suspeita. O problema do racismo é quando eu pego um problema, no caso, o Genivaldo, aqui em Sergipe, né, sem capacete, né, e tira a vida dele pelo fato de achar que uma vida negra pode ser, né, retirada a qualquer frase tempo, que a gente né? sempre ouve, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Então a morte é um elemento central para as comunidades negras, né? E escrever é um ato de sangrar para a gente. Escrever é um ato de sangrar, né? E de muito sangrar, no sentido da Conceição Evaristo mesmo. Então nós estamos sangrando no sentido de uma escrita que fala de nós e do outro. A escrita negra, de novo, é uma escrita no espelho. Quando eu estou escrevendo sobre racismo, eu estou sentindo racismo. Quando eu estou escrevendo sobre a experiência de mulheres negras, no caso das mulheres negras produzindo sobre isso, elas estão sentindo na pele, né, toda essa violência. Então, é um exercício que não tem como separar teoria e prática, sabe? Sim. Também demonstra que a academia ela não pode ser algo afastado. Ela é algo interligado com a sua própria trajetória. Entender e destituir esse elemento construído pela colonização de afastamento, eu acho que é uma das melhores alternativas que nós... O avanço que nós já conseguimos. Nós avançamos numa perspectiva de desmontar essa academia, porque ela foi feita para os brancos, ela foi feita para as pessoas brancas mesmo. Ela não foi feita com diálogo com as pessoas pretas, né? Nós não estamos aqui brigando com as pessoas brancas. Nós estamos aqui dizendo que é necessário dialogar e caminhar juntos. E caminhar junto é respeitar a nossa trajetória, nossos repertórios, é caminhar em conjunto. E que esse sistema colonial deve muita gente. Deve Sim. muita gente. Então, eu digo sempre, as pessoas falam de cotas, mas não lê o projeto de cota, mas critica as cotas. Reduz, né? A discussão Reduz. é sempre rasa. E por que as cotas incomodam tanto?
né? Porque ela incomoda tanto? Porque ela insere grupos que não foram feitos para estar ali. De novo, é uma anágua, né? É uma anágua. A gente entra na academia, usa a academia no sentido da anágua do parafuso, gira no sentido de produzir uma outra epistemologia, uma outra produção de conhecimento, né? E gera um impacto, E porque gera volta, impacto, né? Porque a gente abre enquanto parafuso, né? A gente abre a fissura para que o outro possa ver e possa caminhar. E ampliar, né? O desmonte dessa estrutura, a gente desmontar. Se a gente não conseguir desmontar, a gente precisa, pelo menos, fazer que ela ganhe uma fluidez, né? Sim. Que a gente consiga que o nosso saber se insira. Mas ela vai... E ao se inserir, ela produz um outro efeito, né? Um efeito de questionamento. Então, nós estamos questionando todas essas lógicas. Nós estamos questionando a maneira de uma manutenção de um único viés da história. Só tem um único lado da história, sabe? Então, produzir essa narrativa, trazer essa narrativa, como eu falei, quando eu entrei na arqueologia, só tinha 3 temáticas, eu queria discutir sociabilidades, eu queria discutir festa, eu queria discutir resistência, eu queria trabalhar com aliança, eu queria trabalhar também com conflitos, sabe? Sim. Como as comunidades negras também utilizaram desse espaço social, dessa esfera social, para produzir e para manter a sua existência. Então, as mulheres negras, como vendedoras de ganho, compravam a sua alforria, né? E com isso produzia a liberdade, né? Dentro da sociedade escravagista, né? Então, as maneiras e as táticas me interessavam muito mais do que um único viés de passividade. Essa história não era vista pelos meus, sabe? Eu não conseguia visualizar pelos meus. Então, a rua trazia isso, né? Coisas que... E fabular, né? Como fabular no sentido que elas narravam a outra experiência. Sim. Que não estava no papel. Coisas reais, eu vou chamar assim, né? Não que a Constituição da Academia não seja real. Mas eu falo sobre isso aqui para chamar a atenção para o seu trabalho que você está desenvolvendo atualmente lá com a situação em Gana, né? Eu já tinha ouvido falar alguma coisa e tal, mas por conta aqui da nossa conversa eu mergulhei um pouquinho nessa questão do maior cemitério de lixo eletrônico do mundo. E é uma coisa assim... gigantesco o que está acontecendo ali, né? Sim. E que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente mais sobre essa relação. Porque o que é que acontece? É lixo eletrônico que é levado para ali muitas vezes de forma ilegal, indo de encontro a acordos multinacionais, e esses lixos são depositados ali, causando impacto ambiental e até adoecendo pessoas também, né? Então é uma situação que eu acho que precisa ser mais falada. E o impacto também nas relações étnico-raciais, culturais, deve ser muito forte, né? O que é que você tem percebido aí nesse seu trabalho? Tá pensando no passado e o presente, né? Sim. Se a gente fosse falar pro Brasil, a Inglaterra sempre mandou o indesejável pra gente, né? Não sei se você lembra daquela parte da história de 1808, que chega a nossos portos, né? Casacos de frio no Rio de Janeiro, vários materiais indesejados da indústria inglesa. Então, a ideia de descarte, né, de descartar ou de comercializar produtos que não fazia sentido para diferentes contextos, sempre foi uma prática dos países ingleses. Em Gana não é diferente, né? Então, em Gana nós vamos ter um processo, né, especificamente em Ababoloshi, né, que é uma região de Gana, um bairro, nós vamos ter o descarte do indesejável, daquilo que não faz mais sentido da Europa, né, ou do norte global. Seriam os países ricos, né, o norte global, que despeja seu lixo nessa territorialidade. Hoje, Gana tem o maior cemitério de lixo eletrônico do mundo e é um dos países mais poluídos do mundo. Quando fala em lixo eletrônico, a gente está falando de rede de computadores, celulares, televisão, né? Geladeiras. Esse material descartado da Europa é transferido de forma ilegal para Gana. Ou algumas culturas materiais, né, ou algumas materialidades trazida como no discurso, né, de doação, mas vem quebrados, que não tem uso nenhum. Alguns são separados e reutilizados, e outros só alimentam, né, essa materialidade indesejada, que é o lixo, né, e que eles utilizam para sobreviver a partir da manutenção, extração do ouro, extração de cobre, extração de materiais que podem ser feitos, ou se não, reativando alguns equipamentos. Uhum. Mas é tão grande, que daria para pensar
no colapso planetário. Hoje, Gana é o território mais poluído do mundo. É lixo eletrônico. E fora esses lixos, nós temos o teste da moda e nós temos ainda de plástico, que polui todo o Oceano Atlântico, jogado dentro do Oceano Atlântico. Então, a experiência negra com o lixo, né, é uma experiência colonial muito antiga. Se você pensar no cenário do Brasil, a primeira escritora negra do Brasil foi a Carolina de Jesus, no campo da literatura e reconhecida, uma das primeiras, né? Nós temos outras, a Maria Firmino, mas estou pensando assim, a Carolina com a relação do lixo, né? A escrita Quarto de Despejo, né? Já demonstra um grande pouco, obra. Já demonstra um pouco dessas estruturas de violência, desde da perspectiva do habitat, escrever do lixo, porque ela tirava os papéis do lixo para escrever, né? E ela traz um pouco essa maneira e essas ecologias, né, em que nós habitamos, os lugares mais insalubres. Então, essa relação com o lixo não é uma relação de agora. Então, quando você olha esse movimento e quando você observa que com toda a legislação que nós temos que protege esses ambientes, mas mesmo assim não são respeitados, a gente fica pensando nesses resquícios coloniais que se faz presente. A destruição, o colapso de algumas territorialidades. E essas territorialidades têm cor, né? Essas territorialidades perpassam por uma racialização. O que o Malcolm vai chamar assim, olha, precisamos ver que tipo de razão negra está sendo estabelecida aqui para se fazer essas estruturas. Então, você tem o norte global branco, você tem o sul global negro, né? E aí você tem todo o despejo dessa materialidade que vem gerando câncer, doenças, mortes, poluição, aumentando mexendo com todo o ecossistema, né, do planeta. Inclusive espiritual, religioso, né? Mexendo com todas as estruturas, né? O rio mesmo tem uma relação muito grande com os ancestrais de Gana. Então, dos Achantes, né? Você tem toda uma relação ali, tanto comercial, mas como espiritual. O que demonstra, né, uma quebra de ruptura. É pensar também a proibição, às vezes, das práticas religiosas nos rios, né? Em outros contextos. Então, a gente tem um debate muito grande que é como pensar essas ecologias. E de que maneira podemos adiar o fim do mundo, como o Krenak fala, né? Sim. De que maneira podemos adiar esse fim do mundo? Porque a destruição ela se dá por certos espaços. Se dá nas comunidades negras e comunidades indígenas. Você viu o exemplo que aconteceu, né, no norte do país. Toda a questão de um colapso, né, ligado ao meio ambiente. E que se espera a maior seca da história para esse ano, né? Pessoas que vivem de pesca, pessoas que vivem de práticas e liturgias religiosas nesses rios. Os Yanomamis, né, demonstraram muito isso com a relação com o rio. Né? A destruição do seu habitat, a exploração das mineradoras, a forma de conexão, a destruição também desse ecossistema de uma forma geral. Então a gente vive no contexto brasileiro, vive no contexto latino-americano, vive no contexto africano. Essa transformação, né, esse debate vem ganhando força nos últimos anos. A relação entre raça e meio ambiente não dá para ser estruturas separadas. São estruturas que se interligam, né, para a gente pensar todas essas violências que ainda são firmadas e que são mantidas a partir da exploração. Então, se no primeiro momento foi, como eu falei, foi a exploração geral, né, de todos os nossos recursos em contexto global, o segundo momento foi despejar o que é indesejado. Sim. E não pegar a responsabilidade de fazer toda uma transformação, cuidado com esse material, para que ele pudesse voltar. Porque é caro para os países do norte global. É caro fazer esse procedimento, né? Então eles preferem mais descartar. E descartar para grupos, né, que podem ser aniquilados. Sim. Então você tem um segundo processo de colonização, né? Um decolonialismo, né? Um novo colonialismo, que se dá por uma estrutura do antropoceno, que seria a exploração do homem, perpassando por capitoloceno, que é a ideia do capital, e agora o Malcolm vai chamar a atenção para o negroceno, né? A destruição das comunidades negras a partir dessa relação ambiente e território, né? Nesse contexto, o que é que a gente espera, ou melhor dizendo, o que é que você projeta e tem enquanto visão de futuro?
Eu gosto muito da ideia do futuro possível. Eu acho que o futuro gerar intervenções dentro das realidades que nós estudamos é uma maneira de gerar futuros, de potencializar futuros, sabe? Desde um processo de sensibilização, porque a gente não conscientiza ninguém, a gente sensibiliza, né? Desde o processo de sensibilizar até um processo, né, de que nossas pesquisas elas façam sentido para as comunidades. Nós nos afastamos tanto das pessoas, né, que elas não entendem a lógica da academia, sabe? A academia não consegue dialogar com as comunidades. E dialogar é entender. Tipo, se precisamos discutir alimentação, preciso discutir também a feira. Eu preciso dialogar com essas mulheres da feira, entender quais são as necessidades dela, né? E aí sim eu consigo estabelecer uma intervenção. Então, nossas pesquisas têm que ter intervenções. Eu acho que a palavra do momento é de que maneira podemos gerar intervenções em nossas realidades. Sim. Sabe? O compromisso que nós temos que ter com as realidades que habitamos, que trabalhamos, que ocupamos, né? Como os terreiros, né? O terreiro está muito preocupado com a sua comunidade, né? No entorno, os terreiros nos ensinam muito isso. A preocupação com o entorno, a preocupação com, sabe? E isso é fundamental. A universidade não aprendeu ainda o que o terreiro nos ensina, sabe? Nós estamos preocupados nem com os de dentro, nem com o entorno. Nós estamos preocupados apenas em ganhar dinheiro e fazer o artigo publicado. Né? Então, acho que falta acionar, interligar esses elementos. Precisamos fazer revolução. E fazer revolução é aprender com os nossos. Né? Aprender com os nossos do cuidado, o respeito, né? Todos esses elementos que foram sendo destituídos. Hoje as pessoas querem apenas... Não tem nem respeito com os profissionais de educação, na grande maioria. Né? Não há uma preocupação com sua própria trajetória de saber, da sua manutenção, né? E a relação com o outro, né? O afeto e cuidado, amor, tornam palavras que não são ativadas. Sim. Porque nós aprendemos assim, se bater, bata, que depois papai e mamãe resolve, né? Nós não aprendemos a dizer assim, eu te amo, você é especial, você é uma pessoa importante. Essas palavras não aparecem em nossos repertórios, porque não foi ensinado, né? As comunidades negras ensinam isso em diferentes realidades. As nossas mães negras, que em grande parte tiveram até que de deixar seus filhos, né, para cuidar de outros, elas ensinaram o cuidado de um e do outro. Elas não deixaram de cuidar de seus filhos. Elas mantiveram o cuidado e o afeto. Então, o afeto é um elemento central. E o afeto se dá também pela alimentação, né? De estar sustentado, nutrido, né? O carinho estabelecido a partir do cheiro, do gosto, do aroma, né? Então, você tem toda uma relação sensorial. Essas mulheres marcaram. Então, o futuro para mim é sempre isso, né? É a manutenção dos nossos saberes, o cuidado dos nossos saberes e uma transformação de inserção e permanência das nossas comunidades em diferentes contextos. Eu quero ter médicos negros, professores negros, porque não vergonha nenhuma ter professores negros. A gente fica sempre nas profissões maiores, né? Professores negros com salários dignos, respeitados, né? Seja na Universidade Federal, na Universidade Particular, na escola pública ou na escola particular. E isso aí também é interessante porque as pessoas negras vão estar sempre com um salário menor dentro das estruturas. E se for mulher, né, ainda tem a interseccionalidade de seus corpos não adentrar. Então precisamos fazer o que a Beatriz falava, né? É um corpo-mapa, né? Precisamos nos guiar em nossa ancestralidade para que a gente possa chegar nesse Atlântico, né? E esse Atlântico, ou esse transatlântico, é sempre uma relação, né, do mergulhar. Mergulhar na ideia da cura, da leveza. As nossas danças nos ensinam como transgredir da dor. Sim. É uma psicologia, sabe? É uma psicologia fantástica que nos afeta ao pensar de que maneira nós também produzimos alegria. Eu não quero falar só de tristeza, eu quero falar de alegria. Eu quero falar de revolução. Eu quero falar de uma perspectiva que nos afeta, né, a partir do transe. Né? E o transe no sentido de sair de si, na dança, na música, na festa, no terreiro, essas várias formas de conexão com a ancestralidade, com a comida, né?
A comida também traz muito envolvimento sobre isso. Então, precisamos discutir sobre isso, sobre envolvimento, engajamento e manutenção. E existência e resistência fazer com que os nossos possam também compartilhar de um bem viver, né? E que saia dessas zonas de risco. As zonas de risco, Caio, é muito interessante. A criminalidade, as famílias, a mulher não ter direito a ter família, né? Mulher negra, ela ser usada e apenas descartada, também o homem negro utilizado também dentro dessa estrutura. Precisamos sair, né? Quantas vezes eu estava de terno, bem arrumado, e as pessoas falam, você é segurança, você não sei o quê, porque o lugar que nos coloca é um lugar sempre de servidão, né? Sim. Por mais que você esteja, você pode ter qualquer terno, pode ser o mais caro ou mais barato, você vai ser sempre visto como algo de servir o outro. Então precisamos sair desse lugar de servidão, não na ideia de uma servidão de acolhimento ao outro, mas de uma servidão no sentido de servir a uma colonização. De estar branco, abaixo, né? De estar abaixo, né? Servir é sempre bom, né? Se colocar no lugar do outro é sempre bom. Mas não precisamos ficar na estrutura subalterna. Eu não gosto da palavra subalterno também. Eu gosto da palavra relegados de uma história oficial. Não precisamos ficar relegados da nossa história oficial, que é uma história de luta, de resistência e que traz toda uma capacidade. Vamos pensar os nomes de Sergipe Negro, né? Poder falar que Arcebispo do Rosário, que mesmo preso, mesmo colocado numa situação que colocava em xeque a sanidade mental, ele produzia arte, né? A arte como lugar da válvula, a arte como leitura social, a arte como elemento também de transformação. Então o Arcebispo nos ensina a forma de olhar para o mundo, né? A arte como elemento de cura. Quem foi que utilizou a arte como elemento de cura? O Abdias Nascimento, no Teatro Experimental Negro, né? Tendo como parceiro o sergipano Raimundo Souza Dantas, que foi o primeiro embaixador negro do Brasil. Né? Estou mostrando os caminhar e como o Sergipe está nessa conexão. Ou pensar a própria Beatriz Nascimento fazendo uma revolução, questionando a maneira de produção do conhecimento de um país que não tinha uma história negra. Sim. Um país que não falava dos quilombos, que não falava das religiões de matriz africana, que não falava da sua ancestralidade e que mantinha um repertório ainda de violência que até hoje se encontra presente em nossa academia. Então a Beatriz lança isso, né? E aí você tem vários nomes. O próprio Tobias Barreto, que eu acho que é uma pessoa ainda não compreendida. Ele entrou como herói, né? O herói da nação. Pela transformação que ele fez em todo esse debate de inserção de grupos que não estavam inseridos naquele contexto. Sim. Então, é isso. Fazer revolução é transformar, é decolonizar, é descolonizar ou produzir narrativas antirracistas, né? Que ultrapassem os limites da decolonização, que às vezes também não dá conta das experiências negras, que não consegue, né, chegar nesse íntimo da rua, né? Uhum. Se houve transformação, não foi da universidade para a rua, foi da rua para a universidade. Foi os nossos pais de santo, as nossas mães de santo, as nossas marisqueiras, as nossas líderes, mestras e mestres dos saberes, que fizeram revolução dizendo a academia e ensinando a academia, né, que se apropria dos saberes, que às vezes não cita, que é muito fácil você reconhecer que é um mestre no Cacumbi, depois de extrair todos os saberes do Cacumbi, né? Sim. Não é mais interessante ter o mestre e a mestra reconhecida, aquela que passou e difundiu os saberes para que essa academia pudesse aprender com a gente. Então nós vivemos um espaço de transformação e reconhecimento, de manutenção desses reconhecimentos na atualidade e de transformação a partir da aplicabilidade agora da lei, né? De leis que precisam fazer sentido. A Lei 10.639/2003, né? Ela precisa agora ganhar o sentido da prática mesmo. A gente conseguiu o avanço, mas a comunidade ainda não conseguiu entender a perspectiva de uma história da África, de uma história afro-brasileira, né? Da importância dessa temática para uma transformação social. Então as escolas apenas deixam delegado para o professor de história. Se for na universidade, também, né? Um antropólogo, historiador, sociólogo, mas as áreas da saúde, né? Onde as mulheres negras sofrem violências constantemente. Sim. O direito. O direito, né? Onde há essa reivindicação. Historicamente, foi o lugar onde surgiu os primeiros debates étnico-racial. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar ainda se afirma como o lugar
da não proteção, sabe? Uhum. Então precisamos discutir o campo do direito, precisamos discutir as realidades latentes do presente, precisamos discutir a vulnerabilidade, a regulamentação de trabalhos, né, que ainda as comunidades negras sofrem em seus contextos. Então, para mim, o parafuso é isso. O parafuso é o giro, né? É o giro dessas demandas todas que precisa ser feita, entendendo essas coletividades e de que forma essas coletividades, seja no terreiro ou fora do terreiro, né, elas produzem uma outra linguagem de existência. E elas questionam a sua não presença. Então, por isso que nós somos de matriz e de presença, né? A presença é fundamental. Estar presente nos espaços constitui a quebra para que outros possam ter de referência. E certamente é o futuro, né? Sim. Bem, João, que aula a gente teve aqui hoje de antropologia, de história, de cultura sergipana. E diante disso tudo, eu só tenho mais uma vez a lhe agradecer por colaborar e por contribuir, por ensinar, porque a gente aprendeu muito hoje aqui sobre tudo isso. Muito obrigado. Aqui o nosso podcast está sempre à sua disposição, viu? Obrigado. Uma honra. E é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui o nosso episódio, agradecendo também a você pelo seu tempo, pelo interesse, por assistir, por fazer parte aqui desse nosso canal e de nossa rede. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem, indiquem, sugiram também, conversem com a gente, se inscrevam aqui no canal para a gente fazer aqui esse espaço crescer cada vez mais e ser cada vez mais um espaço e um lugar forte para a gente discutir as nossas questões, os nossos momentos e o nosso tempo. Até o próximo.